Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Lembrando que hoje é terça-feira, 26 de setembro de 2022. Saúdo a todos com a paz do Senhor, pedindo a Deus que os encontre todos perfeitamente gozando de saúde, paz e felicidade no meio de sua família. Eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, naturalmente, no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 13, a começar do versículo 21, que o povo, naturalmente, pediram a Deus que ele constituísse, que fosse constituído sobre eles um rei, né? E quando este foi retirado, quer dizer, Saul foi retirado, Deus constituiu, levantou como rei a Davi, ao qual também deu seu testemunho e disse: achei Davi. Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Foi esse o homem que Deus achou para ser colocado sobre Israel, ser colocado como rei, escolhido por Deus. Ele mesmo disse que achou aquele homem que era segundo o coração dele. E o que é ser segundo o coração de Deus? Bem, como todos sabem, Davi era pastoreador de ovelhas, né? E depois que conheceu a Deus, procurou sempre fazer a sua vontade. E continuou assim, mesmo sendo rei, né? Ele continuou fazendo a vontade de Deus, as vontades de Deus. E é exatamente isso que ele quer que façamos. Por isso ele teve o privilégio de ser chamado de segundo o coração de Deus. Porém, isso não deixou ele mais orgulhoso de maneira nenhuma. Fez com que ele adorasse ainda mais o Criador, se fosse mais fiel a ele. Mas Davi também tinha seus defeitos e suas qualidades, não é verdade? Como todo homem tem defeitos e qualidades, assim também como a mulher tem seus defeitos e suas qualidades. Mas os efeitos de Davi eram vistos por Deus de maneira amena, né? A Bíblia conta que ele continuou sendo pecador. Ele realmente cometia erros, como todo humano comete, mas sempre recorria a Deus para que o perdoasse, para que fosse perdoado, e Deus o perdoava sim. Verdade? Porém, tudo tem limite e os perdões de Deus não eram limitados, mas tinha seus momentos que era preciso dar um freio, como diz. E Davi continuou ministrando como rei, sendo o segundo homem coração, segundo o coração de Deus, né? Homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele costumava fazer a vontade de Deus. Então, se você faz a vontade de Deus, você pode ser uma mulher, um homem, um menino, segundo o coração de Deus. Talvez não cheguemos ao patamar de rei, talvez não chegamos a ter um título superior, como rei, etc. e tal, mas nós temos a visão do Criador sobre nós,
a bênção do Criador sobre nós e que passamos a ser bem superior a tudo isso. Davi teve seus defeitos, suas qualidades, como já disse, mas não deixou de amar, de procurar, sempre procurar agradar a Deus, o que é mais importante sobre tudo isso. Davi tinha suas fraquezas, como todo homem tem, mas sempre ele procurava, quando errava, ele procurava confessar aquilo e pedir a Deus perdão pelo que havia feito. E sempre obtinha o perdão de Deus. E nós somos diferentes de Davi, só em título, só na posição. Mas em adoração a Deus, talvez consigamos chegar perto daquilo que foi o rei Davi. Portanto, quando você se sentir triste por causa de um pecadinho que você fez, por causa de um pecado, um desleixo, um deslize que você fez, não vire as costas para Deus. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o pecado, aliás, o perdão foi feito para ser pedido. E se você pecou, guardou aquele pecado, não confessou a Deus, não precisava abranger para os irmãos, para toda a igreja, não. Você se ajoelha, pede seu perdão ao Criador e tenho certeza como ele justificará o seu ato. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós fôssemos guiados pelo interesse material, a gente não tinha progresso. Todos seríamos condenados. Mas, como o mundo está cheio de pessoas erradas, que só dão para observar o erro dos outros, no meio da igreja também é assim. Mas ainda bem que nós temos uma consciência, né, que somos abençoados por Deus, para termos a consciência de correr aos seus pés e pedir perdão. Se ele perdoa o errado, o ímpio lá fora, que vem cheio de pecado, totalmente encurvado com o fardo do pecado, ele perdoa. E torna-o como um dos nossos irmãos. Porquanto ele não perdoaria os nossos pecados, nós já estamos pertinho do Senhor Jeová. Então, mas isso, irmãos, não quer dizer que continuemos a errar, a cometer erros, a cometer pecadinhos ou pecadões, porque para Deus não tem pecado grande, nem pecado pequeno. Tudo é pecado. É como uma mancha no lençol branco. Ela pode ser grande ou pequena, mas é uma mancha. E essa mancha só pode ser retirada com bastante cuidado e bastante detergente, né, digamos assim, com bastante produto de limpeza. O nosso Deus, ele tem um detergente maravilhoso. Aliás, ele já dispensou esse detergente para a humanidade, para lavar o pecado da humanidade. Foi o sangue do Senhor Jesus, o seu Filho, como a Bíblia diz, palavras dele. Se teu pecado pode ser vermelho, da cor do escarlata, eu os tornarei branco como a neve. Por quê? Porque tu recorreste aos pés de Cristo, tu recorreste aos pés do Senhor Jeová e pediste perdão dos teus erros. E ele, como o nosso Pai querido, que nos ama muito mais do que o amor de mãe terrestre, nos perdoa.
E Jesus certa vez, aliás, uma pessoa certa vez perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Ou o nosso próximo? 7 vezes? E Jesus, com a sua calma, todos nós sabemos como era, ele disse: não só devemos perdoá-lo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então vocês aí façam a conta, multipliquem 70 vezes 7 e veja quanto dá. Aí eu repito, nem por isso vamos ficar pecando e pedindo perdão, porque isso é consciente. Nós sabemos o que vamos fazer, o que estamos fazendo. Entendeu? Então, para ser um coração segundo o coração de Deus, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, antes de tudo, é preciso agradar a Deus. E uma das coisas que mais agrada a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. É não esconder, porque ninguém pode esconder de Deus, né? Os seus erros, os seus pecados, mas confiar no perdão de Deus, confessando-o. Entendeu? E para isso Deus nos adverte: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o pecado, meus irmãos, é muito opressor. O pecado nos encurva, fazendo com que a gente fique cambaleante, com a mente cheia de erros, com a mente cheia de culpa, ao ponto de não querermos nos aproximar de Deus para pedir seu perdão. Mas, haja o que houver, lembre-se de como São Paulo disse: quem nos tirará do amor de Deus? Não é? É mais ou menos isso, não sei se foi exatamente assim. Mas ele começa a dizer: quem é que vai nos separar do amor de Deus? É erro, é pecado, essas coisas todas? Não. Nós temos que seguir em frente, porque somente nós é que vamos receber a nossa propriedade celestial, a nossa admissão ao reino de Deus, a nossa admissão à cidade santa, Nova Jerusalém celestial. Então, por nada neste mundo nós devemos esquecer, nós queremos trocar a nossa fé por nada, porque não tem nada aqui na terra que faça com que a gente, aliás, que compense essa troca. Não. Continuemos firmes, impolutos, porque a guerra é grande. E não é uma guerra contra a carne. Aliás, não é uma guerra contra... não é uma guerra contra a carne e o espírito. É uma guerra contra as potestades celestiais. As potestades do inimigo. Eu disse celestiais, mas é contra as potestades do inimigo que vive guerreando, querendo procurar um para devorar. Mas enquanto você tiver fôlego, tiver consciência de que existe um Deus Todo-Poderoso que pode lhe perdoar, corra para Ele, para os seus pés, conte seus errinhos e saia perdoado. Ok? Pois se você não for inscrito nesse canal, eu espero que você faça uma inscrição. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e ative o sininho que está aí ao lado do sininho preto, para que você possa receber todas as nossas notificações. E o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, ok? Pois eu peço a vocês que orem por mim. Não se esqueçam do irmão José Paulo de Barros, ok? Porque vocês não esquecendo de mim,
deste humilde servo, pecador, Deus também não esquecerá de vocês. Porque é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, ok? Deus te abençoe hoje, amanhã, desculpe a tosse, e sempre, meus irmãos. Tchau.